Você está prestes a assistir um corte do Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Por favor, se você está aqui, toca no botão aqui embaixo de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom corte. Esses tempos até escrevi um texto lá na Paradigma, onde eu aprendi a ideia da lei de Ferguson, que eu não conhecia, que é um conceito do economista Neil Ferguson, que fala que quando o pagamento dos juros da dívida supera os gastos com defesa, é um ponto crucial na história do declínio de um império ou de uma potência hegemônica. Mas assim, é um historiador lá que conjurou esse conceito, pegou alguns exemplos históricos, mas não existe um limite formal até o qual uma dívida soberana pode ir, né? E why now? Por que o Trump e o Bessent estão fazendo isso agora? É a dúvida que me encuca. Dado que tem tanto risco político, né? Tipo, mercado vai pro beleléu. A impressão que eu tenho é que, os Estados Unidos está em polvorosa. Tipo, o Trump não poderia levar numa toada mais tranquila esse primeiro ano de mandato, pelo menos até as midterms, assim? Bom, é o cálculo que eles fazem, né? Não sei, eu vou responder da forma que eu entendo tudo o que está acontecendo, como avalio e o que eles estão pensando, que eu imagino que eles estejam pensando. Talvez seja o último mandato do Trump. Em tese deveria ser. Deveria ser. Ele flerta com o terceiro mandato, que para mim só joga contra ele e traz mais ruído. Mas enfim, então em tese é o seu último mandato. E nenhum outro presidente americano teve tão claro, ou identificou tão claramente a China como um adversário político. Verdade. Como um adversário geopolítico. E eles, então, tomaram para si essa incumbência de enfrentar a China, fazer ela mudar, reformar seu sistema, se abrir de verdade para o mundo, abandonar práticas desleais e parar de manipular câmbio, enfim, tudo isso que a gente acabou de conversar. E por que agora? Porque a chance que eles têm e porque a dívida americana não para de crescer. Então, acho que esse também é um... O Scott, ele fala isso até mais do que o Trump, ele tem isso muito claro, que o déficit americano nesses níveis, ele é insustentável e, por enquanto, ainda não reformaram o déficit. O Doge, que é outro papo que a gente pode ter também, eu diria que agora está até decepcionando tudo que criaram de expectativa, e diz os rumores que o próprio Bessent com o Musk em privado nos bastidores também já tiveram bate-boca, porque o Doge decepcionou no que tinha estimado de economias possíveis. Mas enfim, o Bessent, ele tem isso, claro, que é preciso acabar com esse déficit americano e com os déficits comerciais, porque as duas coisas amplificam essa dívida americana com o restante do mundo. E como a gente comentou, é uma situação insustentável. Quanto mais isso aumenta, mais insustentável e perigoso fica. Qual é esse nível máximo? Qual seria o ponto? Cara, daqui quebrou a coisa e o mundo vai começar a desovar o dólar? Ninguém sabe, e nem eles sabem. Mas como eles agora estão no poder e entendem esses desequilíbrios, entendem a China como adversário geopolítico, eles sabem que eles precisam fazer isso agora. Então esse é o momento, e para impedir também que a China cresça ainda mais e seja uma força mais difícil de combater. Então, agora é o momento que eles têm a faca e o queijo na mão. Quando tiverem um exército melhor que o americano, não vai mais ter esse espaço de movimento, né? Também. Aí não tem opção. Também. Então, meio que, tipo assim, alguém vai ter que fazer esse movimento. Alguém tem que fazer isso. Então, é o que eles estão tentando fazer agora. Mas... E aí que a parte que eu discordo bastante é usar as tarifas como a principal ferramenta macroeconômica para corrigir o desequilíbrio, e também como ferramenta de negociação. Botar tarifa para tirar a tarifa. O escalar para desescalar. E não apenas pelo ruído que causa, pelas consequências negativas que traz para a própria economia americana, é um tiro no pé, por mais que eles tentam dourar a pílula e usar toda uma argumentação com subterfúgios, assim, não, mas veja bem, no longo prazo é o país exportador que vai sair prejudicado, então é um custo talvez pequeno no curto prazo, mas depois a gente sai ganhando. Pode usar a lógica que for, tarifas são uma péssima política econômica, ponto. E esse preço está começando a ser pago já. Então é um chicken game, né? Os dois, Estados Unidos e China, estão nesse chicken game para ver quem é que tira o carro da rua antes da batida. Mas, cara, não está claro quem é que vai tirar. Se a gente analisar assim de consequências econômicas negativas, eu tenho certeza que a China sofre mais que os Estados Unidos.
até porque ela exporta mais para os americanos, ela depende mais desse modelo e depende da compra das empresas americanas dos produtos chineses. Então ela tem uma dependência maior, as tarifas machucam mais a economia chinesa. O quanto que está machucando é difícil, porque a gente não tem tantos dados como tem nos Estados Unidos, mas do ponto de vista político, eu entendo que Xi Jinping consegue aguentar algum revés de demissão, fechamento de fábrica, crescimento econômico pior, um déficit fiscal maior. Ela não tem imprensa livre, não tem eleições, não tem nenhuma represália assim que possa forçar no curto prazo o Xi Jinping dizer, quer saber, acho que a gente está errando aqui, vamos ceder e baixar as tarifas para tentar negociar com os americanos. Então eles estão também esticando a corda e do outro lado os americanos também esticando a corda. Até onde isso vai, eu não sei. E é por isso que eu digo que é algo perigoso, porque está cada vez mais elevando a tensão entre as duas principais potências do planeta. É preciso corrigir os desequilíbrios? Sem dúvida. Como fazer? Não sei. Não sou o estrategista geopolítico, não estou na cadeira, mas eu considero essa, especialmente das tarifas, uma estratégia arriscada, tanto pelas consequências negativas que pode trazer para os Estados Unidos, quanto para a relação e a tensão geopolítica. E tu acha que é art of the deal, é blefe do Trump por estratégia de negociação, ou tu acredita naquela tese do Miran... Stephen Miran. Do Miran e enfim, a ideia de que é preciso haver um reequilíbrio do comércio internacional, além das tarifas como mero artifício de negociação. Em outras palavras, tu acha que muitas dessas tarifas vão ficar in place, vão de fato estar existindo daqui a alguns anos? Os 10% de tarifas estão valendo. Sim. Para os países. A pausa de 90 dias foi para aquele excedente, para aquele número sem pé nem cabeça, do tipo, cara, vamos colocar uma coisa lá nas alturas, beleza. Inventa um cálculo qualquer aqui, coloca aquela tabela risível, mostra para a imprensa, faz aquele discurso populista e diz, cara, olha só, nos tarifas foi em 90% Vietnã, vamos colocar 50% neles. Enfim, essa tarifa maluca, essa tá pausada. E agora os países estão negociando. Mas algum nível de tarifas, 10%, eu vejo que tem grandes possibilidades de ficar, sim, grande probabilidade de ficar, porque o Miran acredita que são uma ferramenta positiva para realinhar o comércio, o Bessent também acredita nisso, e o próprio Trump. O Trump fala disso desde os anos 80. Sim. Na época, o problema era o Japão. O Japão vai dominar os Estados Unidos, vai comprar tudo, e realmente comprou muita coisa nos Estados Unidos, mas o Japão era um aliado. A China não é um aliado. Então, eu vejo que eles consideram e acreditam piamente que as tarifas têm um papel a desempenhar nesse realinhamento. Não vai ser 50% a 100%, mas algum nível de tarifas eu vejo que vão permanecer por mais tempo, sim. Tu usou a expressão chicken game, que em português se traduz como, sei lá, jogo de blefe, né? Tu falou dos carros, uma pessoa dirigindo contra a outra, reto, pra ver quem que vai ser o chicken primeiro, né? Exato. Vai arregar e quem desviar. Quais são os indicadores na economia que a gente pode olhar para entender quem tá regando entre o Trump e o Xi Jinping? Tem se falado muito na taxa de juros do 10 anos. Por quê? Tem outros indicadores chaves da gente olhar? O que dá o que assusta mais rapidamente um governo, sem dúvida, que é a taxa de juros. Esse é o principal indicador e foi o que assustou, sem dúvida, o governo, que fez ele pausar em 90 dias as tarifas excedentes, disparou o Tesouro Americano. Esse eu diria que é o principal, mas daqui a pouco o mercado financeiro também, as ações caindo, tendo talvez uma correção forte, ou até um crash, também é algo que vai assustar o governo, porque será um reflexo do que está acontecendo na economia, e o mercado já antecipando uma recessão, demissões, perda de emprego, queda da atividade econômica. Então o mercado acionário é importante. Índices de popularidade, as pesquisas de aprovação ou reprovação do governo pode ajudar um pouco, mas acho que não é o principal. Acho que o principal realmente é quando pega o calo, que é o refinanciamento da dívida, então a taxa de juros, a gente volta a ela. E ano que vem o Trump tem as primárias, as eleições do parlamento também, do Congresso. Ali pode ser algo que
que atrapalhe. Mas como ainda falta bastante tempo, nesse prazo mais curto de tempo, para mim o principal indicador é a dívida americana. Então é a taxa de juros, que por hora deu uma acomodada, mas se o mercado perceber que não está dando certo essa negociação, a China não está vindo para a mesa, não desescalou, nem os Estados Unidos, e as consequências começam a piorar, bom, uma recessão vai aumentar o déficit americano. Como é que isso vai respingar na necessidade de financiamento? Já tem que rolar uma dívida gigantesca, e esse ano vence 9 trilhões. Pô, se o déficit cresce, tem que financiar mais ainda. Então, é uma corrida contra o tempo. Realmente, por isso que não é tão simples. Por mais que eu vejo tanto o Myron, o Trump e o Bessent tentando se mostrar muito confiantes e que é a China que tem que desescalar e que eles têm que vir nos procurar, eles vão perder mais, eles estão, sim, suando frio. Você já tentou investir em criptomoedas, mas sentiu que não conseguia acompanhar o ritmo do mercado ou ficar sabendo de tudo de importante que estava rolando? Se sim, você precisa conhecer a Paradigma Pro. A Paradigma tem um time que fica colado na tela 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você não precise. A gente filtra e explica as melhores oportunidades do mercado para você gastar menos tempo e ganhar mais dinheiro. Se atualizar de tudo de novo que está acontecendo no mercado, seguir carteiras recomendadas, fazer mini cursos práticos com especialistas e entrar para uma comunidade que vai responder até as suas dúvidas mais cabeludas sobre o assunto. Se tu quer ter acesso a esse suporte todo para performar melhor no mercado, toca no link que está aqui na descrição e vira Paradigma Pro logo. A gente se vê lá.